sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais uma live do programa de reflexões pedagógicas, diálogos entre a teoria e prática, que discutirá o tema educação infantil e a produção de vídeos. Esta live foi elaborada pela equipe da Gerência de Educação Infantil da CEMED. O Reflexões Pedagógicas é um programa de formação continuada da Secretaria de Educação de Campo Grande, MS. Está sendo executado pela Superintendência de Gestão de Políticas Educacionais, SUPED. Para a realização desse evento, contamos com o apoio da Divisão de Tecnologia Educacional e da Divisão de Educação Especial. Na ocasião, agradecemos também as nossas secretárias, professora Elza e Soraya, nosso superintendente, professor Valdir Leonel, e a nossa gerente, Bel Correia. Agradeço também aos tradutores e intérpretes. Meu nome é Giovana, sou professora efetiva da REME e atualmente faço parte da equipe da Gerência de Educação Infantil. Essa live destina-se aos professores da educação infantil que atendem as crianças do grupo 1 ao grupo 5. Serão discutidas algumas possibilidades acerca da produção de vídeos para as aulas remotas. Junto comigo também irá apresentar a professora Ana Lúcia do Espírito Santo, que também faz parte da Gerência de Educação Infantil e também é professora efetiva da REME. Convido vocês para participarem do nosso chat. Fiquem à vontade para deixar suas impressões e dúvidas, que a nossa equipe estará à disposição para responder possíveis questionamentos. Vamos lá? Pode passar, professor, por favor. Bom, primeiramente, gostaria de deixar claro que nós estamos falando para a produção de material para as famílias que têm acesso, né, à internet, que pode participar das atividades através dos recursos midiáticos online, né? Para salientar, o que nós podemos propor para essas famílias, para essas crianças que não têm esse acesso, que não conseguem estar dentro da internet, que não têm um equipamento compatível com isso, né? Para isso, nós precisamos do material impresso, certo? Então, para isso que existem os nossos cadernos de atividades, os cadernos de experiência, que vão para a mão das crianças de modo concreto, né? Então, assim, muitas vezes, até alguns professores perguntaram, alguns coordenadores perguntaram o porquê do tamanho o excesso de escrita na hora por exemplo, das músicas ou das histórias, né? Por que nós fizemos isso? Justamente para aquela família que não vai conseguir acessar o link que a professora colocou no grupo de WhatsApp, ela consegue efetivamente ter acesso à história na íntegra, à música na íntegra, por mais que ela não consegue escutar ou ouvir ou assistir o link que a gente coloca, que o professor coloca no grupo, né? Então, por isso, a gente transcreve integralmente todas essas atividades, certo? Mas, dito isso, nós vamos agora falar um pouquinho sobre a produção desse material midiático que vai através dos grupos de WhatsApp, do Facebook ou de outros blogs, né, ou outros meios que a instituição encontra. Por favor, professor, mais um. Bom, lembrando que a educação infantil é uma das etapas mais complicadas para trabalhar com essa realidade da aula remota. Por quê? Nós sabemos que a função das interações e a organização dos espaços, dos tempos e do material, ele é imprescindível para o processo educativo, certo? Então, a gente tem isso claro, que o processo educativo, ele vai acontecer, mas de um modo que não atinja 100% os nossos objetivos, né? Visto que nós precisamos das interações, dessa organização, que a gente só consegue dentro da instituição, dentro do ambiente institucional, certo? Mas, através da produção desses vídeos, a gente consegue ter minimamente, atender minimamente a essa necessidade educacional das crianças. Ok? Mais um, professor, por favor. A resolução do Conselho Nacional de Educação número 2, ele traz para nós
uma marca que diz que sim, que é necessário que o professor procure esses meios midiáticos para atingir as suas crianças, para atingir a sua turma. Então, hoje, nós temos essa resolução que garante que o professor deve gravar vídeos, gravar áudios, de alguma forma, para conseguir atingir suas crianças. Então, por isso que a gente está tentando ajudar vocês com algumas questões. Por favor. Bom, nós sabemos que é fácil encontrar dentro da internet um leque enorme de links com músicas, brincadeiras, histórias que o professor ele deve utilizar disso que já está produzido dentro da rede, dentro da internet, para mandar para as famílias, através dos links, certo? Isso é muito importante, ele deve acontecer, porque existe material muito bom produzido dentro da rede. Claro que a gente tem que filtrar, né? Faz parte do processo do professor estar filtrando também qualitativamente esse material que ele propõe para as crianças. Mas por que é importante que o professor aprenda a produzir o seu próprio vídeo, né? A gente está em busca de ampliar o repertório não só de histórias e músicas e brincadeiras, mas também do conhecimento científico e cultural, certo? E para isso a gente precisa que o professor interaja, ele seja autor dessa interação, desse vídeo, também para conseguir trazer aquilo que é próprio da comunidade onde ele atua, da turma em que ele atua, ele que conhece as suas crianças, ele conhece de que forma ele pode atingir a sua turma. Então, se ele produz, se ele é autor desse vídeo, ele consegue atingir de uma forma muito mais afetiva, muito mais pessoal dele com a sua turma, que é aquilo que ele teria dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente institucional, esse contato muito mais próximo dele com a sua turma. Então, quando a gente procura produzir os vídeos, é isso que a gente quer, que a criança não só veja vídeos que, por exemplo, a família poderia muito bem procurar e encontrar na internet, no YouTube, musiquinhas, histórias de boa qualidade, sim, mas que ele encontre de outra forma que não necessariamente precise do professor estar colocando para ele. Então, o vídeo autoral que o professor produz, ele tem essa característica de ser único, né, para a sua turma. Por favor, professor, pode passar? Bom, primeiramente, tão qual a gente também precisa desse cuidado na produção dos materiais escritos, né, do material concreto, dos cadernos de experiência e atividades, para a produção de vídeo, também é importante a gente pensar para quem que nós estamos dirigindo a nossa fala. Quem que é aquela pessoa que está atrás do vídeo, atrás do celular, atrás do computador, né? Então, a depender, nós temos que pensar. Eu falo diretamente com o bebê, com uma criança muito pequena, há momentos que sim, né? Quando a gente canta, quando a gente traz um acalanto, quando a gente traz uma brincadeira oral, a gente está falando diretamente com o bebê. Mas antes disso, nós precisamos nos dirigir à família, porque o bebê ele não está sozinho, ele tem por trás dele uma família, um adulto que está responsável pelo seu cuidado, ou até mesmo, não é nem um adulto, às vezes uma criança maior que ele, né? Os irmãos, os primos, uma babá, enfim, prestar atenção de acordo com o nosso público, quem é que nós estamos procurando atingir. Às vezes são as crianças diretamente, as crianças um pouco maiores, eles já têm uma autonomia muito maior para realizar a atividade e o professor consegue manter esse diálogo diretamente com a criança. Ok? Por favor, professor. Agora eu vou conversar um pouquinho com vocês e vai ser mesmo uma conversa, né, sobre algumas dicas de postura em frente à câmera e organização do espaço. Tá bom? Então, assim, aqui para vocês eu trago alguma experiência com teatro, alguma experiência com TV e também de estar trazendo
de estar observando muito do que já foi produzido por vocês, né? Então, nesse momento, a gente queria até parabenizar a todos os professores, coordenadores, diretores, as assistentes também. Então, assim, todos vocês que já estão há muito tempo produzindo material, mesmo sem ter um amplo conhecimento do que é isso é uma coisa nova para todos nós. A tecnologia sempre foi, para o professor, ele sempre foi um desafio, né? E a pandemia veio trazer esse desafio muito maior, porque ele se tornou necessário à nossa prática. Ele é um instrumento da nossa prática. Então, assim, sabemos que existem coisas muito boas produzidas por vocês que estão na nossa rede. Então, a gente queria trazer aqui só algumas dicas, algumas possibilidades para vocês melhorarem as suas produções, certo? Bom, um dos problemas, para começar, um dos maiores problemas, desafios que a gente encontra é a questão do som e da iluminação para gravar o seu vídeo, né? A melhor fonte de luz que nós temos para gravar um vídeo, ele é a luz solar. O sol é a melhor fonte que tem. Claro, não diretamente. Se você for gravar diretamente embaixo do sol, primeiro que não é recomendado, né? Não é nem saudável essa exposição, e ela vai gerar uma questão de sombra, de desconforto, e você vai acabar ficando com o rosto contraído, né? Tentando se esconder do sol. Mas, por exemplo, um lugar à sombra, mas na área externa, ele tem a melhor iluminação que você vai encontrar, certo? Aí a gente tem alguns problemas, né? Que são os ruídos. Se eu for trabalhar no ambiente externo da minha casa, eu vou encontrar alguns ruídos. E aí a gente tem que pensar no seguinte: quais são esses ruídos? Porque a educação infantil, nós temos que pensar que existem algumas formalidades que podem dar lugar a algumas licenças poéticas, digamos assim, né? Então, por exemplo, eu aqui gravando uma live para vocês, eu não posso ter ruído externo. Mas se eu estou lá gravando para as minhas crianças, eu estou num vídeo que está decorrendo super bacana, aí passa um caminhão na minha vizinhança, faz aquele barulho, mas foi só o caminhão, não há necessidade de eu literalmente descartar o meu vídeo porque um caminhão passou, ou porque um passarinho cantou, ou porque um cachorro latiu, porque são situações que aconteceria dentro da nossa sala de aula, se estivéssemos no contexto institucional, né? Então, a educação infantil tem essa licença poética, digamos assim, para o passarinho estar cantando e eu vou parar a minha música agora, finalizo e coloco eles para prestar atenção. Olha, gente, vocês escutaram os passarinhos? Ou um carro que passou, uma moto fazendo barulho, um cachorro que latiu. Então, assim, o professor da educação infantil ele tem essa liberdade de perceber se ele pode utilizar desses meios como parte do seu trabalho também, que é cheio de percalços, né? A gente está falando, de repente, entra alguém na porta da nossa sala, uma criança da outra sala entra, e a gente tem que lidar com aquilo da melhor forma possível. Então, assim, claro que a gente não pode deixar de empregar qualidade nisso. Se está muito barulho, se atrapalhou o que você quer falar, atrapalhou o seu entendimento, então a gente descarta o vídeo e começa de novo, certo? Então, fazer esse contraponto aí, se é que dá para a gente permanecer com o vídeo da forma que ele está, né? Agora, vamos supor que a gente não tem uma área externa que dá para fazer essa gravação de um modo tranquilo. Por exemplo, o fundo da nossa casa muitas vezes é mais tranquilo. Agora, se eu só tenho a frente que dá perto da rua, é mais complicado. Não adianta. Na minha casa não adianta, eu vou ter que arrumar um ambiente interno. Então, nós vamos falar agora um pouquinho dos ambientes internos lá, né? Vamos lá. Bom, existe, às vezes a gente está dentro do ambiente de casa, num cômodo da nossa casa, e mesmo assim nós encontramos muito barulho. Não consegue isolar o barulho externo.
muitas vezes até do nosso próprio ambiente doméstico, né? Os nossos filhos, os nossos pets, né? Toda aquela vida que acontece dentro de casa e a gente teve que trazer o trabalho lá para dentro, né? Então, a dica para vocês, para esse isolamento acústico caseiro, é a cartela de ovos. Aquela cartela de 30 ovos, sabe, quadradinha, ela é usada em muitos estúdios de gravação mesmo. Então, assim, nas paredes, as paredes de alvenaria, não tem tanta necessidade, porque ela já é um bom isolante acústico. Agora, é importante a gente colocar lá na porta. A porta de madeira ou a porta de metal, ela tem um péssimo isolamento. Então, lá, por exemplo, se vocês tiverem oportunidade de fazer esse isolamento, dá para colocar lá, certo? Pega as cartelas e coloca tudinho colado na porta do lado de dentro daquele cômodo que você, porventura, pode usar para fazer as suas gravações. Né? Claro que eu não estou falando de um cômodo que é utilizado comunitariamente na sua casa, para outros fins. Isso estou dizendo, se você tem, às vezes, na sua casa, um cantinho, um cômodo especial, né? Aquele quartinho que você usa para isso e você pode mexer nessa decoração do ambiente, né? Seria interessante para quem tem muito barulho externo atrapalhando as suas gravações, tá bom? Essa é uma dica para vocês, ok? Agora, se não dá para colocar a cartela, é contar com a sorte, gente. A gente sabe que muita coisa a gente não consegue resolver mesmo, né? Como eu falei, algumas dicas que eu estou dando para vocês, certo? Agora, e a iluminação dentro dos cômodos? Como que funciona? Eu não tenho a luz solar, eu preciso isolar fechando as janelas. Eu preciso utilizar da luz elétrica de dentro do cômodo, certo? A luz LED, que é o que a gente encontra para vender hoje, a gente não consegue mais encontrar aquelas lâmpadas incandescentes para vender. Então, a lâmpada de LED, ela já é ótima por si só. Agora, se você quer melhorar a sua iluminação, o que você pode fazer? Quando você vai no mercado, numa loja de material para comprar uma lâmpada, por exemplo, você pode olhar lá nas especificações da lâmpada, tem uma unidade que se chama lumens. Ele tem lá o número de lumens que aquela lâmpada contém. Quanto maior o lumens, melhor a iluminação que ela traz para o ambiente. Aquela iluminação fria, gostosa. Então, é ótimo. Então, por exemplo, 10.000 lumens, a gente encontra de 5, de 6 e tem a de 10. A de 10 é ótima para gravação interna, sem precisar de grandes coisas. É só você olhar quando for comprar a sua lâmpada, que uma especificação que tem o lumens de um número elevado, né, até 10.000, certo? Agora, existem alguns equipamentos que a gente compra também, para quem consegue ter o acesso, né, comprar alguns equipamentos de iluminação. Por exemplo, o ring light, né, hoje você acha em qualquer lugar, em qualquer loja, você encontra o ring light com um preço mais ou menos acessível, né? Mas é um investimento se você quiser ter. Que é o ring light? Vocês já devem ter visto muitos. Isso existe desde de quando os youtubers começaram a ficar muito famosos, né? Quando aplicativos como o TikTok estouraram e as pessoas estão gravando muitos vídeos, que é aquele pedestal que tem um círculo luminoso com uma lâmpada, né? E alguns é só a lâmpada, outros você consegue colocar o seu celular dentro, bem no meio assim, você consegue encaixar o seu celular para fazer a filmagem usando aquela fonte de luz. Né? Então tem esses equipamentos. E tem também os equipamentos caseiros que nós podemos construir. Né? Uma dica ótima é você pegar, por exemplo, um outro aparelho celular, pega emprestado de alguém de casa, né? Da outra colega do serviço, pega um outro aparelho de celular e liga a lanterna do celular, coloca num pedestal, num tripé, que também é um equipamento muito útil. Esse sim, o tripé simples para celular, ele é de muito fácil acesso financeiro para encontrar também. Também é um bom investimento, né? Então, você está filmando aqui em frente, você coloca, além do seu celular que está gravando, um outro celular com a lanterna ligada,
a lanterna acesa, voltada para você. Ele também dá uma boa iluminação, principalmente quando você quer fazer alguma coisa próxima, como a gente está aqui, por exemplo. Eu estou bem próxima à câmera, porque o meu maior objetivo é que vocês vejam o meu rosto, né? O meu dorso para cima, que vocês me escutem bem, que vocês vejam as minhas expressões faciais. Então, esse é o meu objetivo. É interessante que eu tenha uma boa iluminação para que isso aconteça, certo? Agora, às vezes, o meu objetivo é ter um plano mais aberto. Eu vou dançar, vou cantar uma música que eu preciso estar em pé, eu preciso estar mais longe. Então, esse tipo de iluminação não se faz necessário. Só a iluminação da lâmpada mesmo do ambiente já dá conta de melhorar, certo? Agora, me pediram, né? Muitos entram em contato com a gente para perguntar sobre esse problema aqui, ó. Vocês estão vendo? Essa é reflexo dos óculos, né? Infelizmente, dentro de um ambiente doméstico, que é onde nós estamos produzindo os nossos materiais, é muito difícil que a gente consiga tirar, né? Agora, eu vou dar uma dica para, se você se incomoda com isso, tem o que fazer. Vamos lá. O que a gente pode fazer? Eu ressalto que eu não acho que isso atrapalhe muito para quem está assistindo. Mas às vezes a própria pessoa se incomoda, né? Então o que a gente pode fazer? Uma dica é você ter 2 fontes de luz a mais, que pode ser o ring light, pode ser um celular com a lanterna, um pendente de luz, né? Qualquer fonte luminosa que você consegue mover ela. Uma coisa interessante é você colocar, deixa eu ver para aparecer aqui, isso, uma luz a sua diagonal acima, aqui, acima de você. Por quê? Olha só, eu estou olhando diretamente para a câmera, tá vendo? Tem tá vendo como tem bastante reflexo? Se eu abaixo o meu rosto, ó, tá vendo? Abaixei o meu rosto, eu estou abaixo da fonte de luz. Então, ele tira um pouquinho o brilho. O brilho não, o reflexo. Então, se você coloca uma luz acima dos seus olhos, uma fonte de luz acima dos seus olhos, vai melhorar um pouquinho. Só que o que acontece? Se eu coloco só de um lado, ele melhora o reflexo, só que eu vou ter aqui luz incidente num lado do meu rosto e desse lado vai dar um pouquinho de sombra. Então, para melhorar isso, o que eu faço? Eu coloco uma outra fonte de luz aqui perto, certo? As minhas mãos, pessoal, estão aqui bem perto para eu poder mostrar para vocês qual que é a direção. Mas isso, na verdade, é lá longe, tá? Lá perto da minha câmera, onde eu coloquei minha câmera do celular. Compreenderam? Mais ou menos? Então, para tirar reflexo dos olhos, dos óculos, né? Eu coloco 2 fontes de luz na minha diagonal, lá perto da onde está a minha câmera, certo? E aí você vai fazendo o teste, ó. Você vai ajustando o seu ângulo, né? Porque a depender do ângulo. Esse meu tá bem forte porque eu estou em frente a um computador, que é bem grande na minha frente, né? Mas o celular ele é menorzinho, então esse reflexo de luz vai ser bem tranquilo para vocês, ok? Espero que tenha ajudado também. Mas é igual eu falei, pessoal, isso é só se você se sente muito incomodado em dar a sua aula e fazer o seu vídeo com esse tanto de reflexo nos óculos, ok? Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre a organização do nosso espaço na hora da gente gravar os nossos vídeos, certo? Lá no comecinho, quando a gente começou a fazer esses vídeos, né, a trabalhar com essas aulas remotas, a descobrir as possibilidades, muitas vezes a gente tinha uma ânsia de trazer o ambiente, tentar trazer o ambiente da sala de aula para o meu vídeo, para que as minhas crianças tivessem esse contato desse ambiente que outrora elas deixaram, né? Só que isso traz alguns problemas visuais, né? Porque polui um pouco, pode poluir um pouco a visualização. Então, por exemplo, às vezes, muitos vídeos quiseram trazer o quadro de chamada, foto das crianças, uma estante de livro, os bichinhos de pelúcia,
várias coisas lá atrás do professor, né? Então, a gente entende essa ânsia, a gente sabe que às vezes é importante nós nos familiarizar, trazer as crianças para se familiarizar com esse ambiente da sala de aula. Só que a gente tem que revezar um pouco, sabe? Utilizar de vídeos que tratam disso, de trazer a aproximação da criança com o ambiente da sala de aula ou da instituição, mas na maioria das vezes, quando o foco tem que ser o professor, o objeto de estudo que ele está trazendo, seja um livro, seja um fantoche, seja lá o que for, aquele objeto tem que ser o foco. Quanto menos poluição nós tivermos, melhor vai ser para a criança focar a sua atenção naquilo, né? Então, cuidado com os excessos, inclusive na vestimenta, né, na roupa que o professor está usando. Não vou nem entrar na questão de decote ou coisas que vão prejudicar o próprio professor, né? Que isso a gente já conversou, já está sanado. Mas o importante que a gente está falando aqui é de despoluir visualmente os nossos vídeos para a criança melhor entender aquilo que está sendo colocado para ela, seja o visual ou também o auditivo, né? Então, claro, você vai ver se não está feio, a sua parede às vezes está muito feia, você quer tampar, vamos tampar de alguma forma, mas cuidado com os excessos, certo? Agora, por exemplo, existem situações que a gente precisa colocar algo no fundo por causa daquele conhecimento que a gente quer trazer. Por exemplo, eu quero trabalhar o quadro de chamada da minha turma. Eu quero que ele esteja lá atrás, né? Só que se o meu objetivo é trabalhar, por exemplo, esse quadro com o nome das crianças, eu tenho que trazer a câmera próxima a ele. Então, talvez seja necessário a gente fazer um take de filmagem dessa imagem que eu quero mostrar, a foto, seja lá o que for, e depois trazer o aparelho de gravação para o meu rosto, onde eu vou conversar com a criança sobre aquilo. Então, é pensar nos objetivos. Se o meu objetivo é mostrar um quadro, uma foto, uma imagem, eu tenho que trazer a câmera para perto. Porque se eu estou aqui, por exemplo, falando com a minha criança e quero que eles prestem atenção em algo que tem aqui atrás, se eu não trazer para perto, ele não vai ver. Então, vai ser em vão essa minha tentativa. Certo? Vamos lá. E uma coisa importante também, a gente sabe que um dos maiores objetivos da gente estar trabalhando com as aulas remotas, estar trabalhando com os vídeos, é que a criança não perca o vínculo com a instituição, mas principalmente com a figura do seu professor, né? Então, assim, o professor, ele é o foco, ele tem que ser o principal agente dessa coisa toda acontecendo na tela que a criança está tendo acesso, certo? Então, assim, por exemplo, um outro anseio que nós temos também, muitas vezes, é o professor se caracterizar demais. Lá dentro do ambiente institucional, numa rotina de instituição, às vezes eu preciso realmente colocar uma peruca, colocar um óculos, uma roupa diferente, para chamar a atenção da criança para aquele momento, certo? Então, às vezes eu me caracterizo do próprio personagem da história que eu vou fazer, ou eu já tenho um acessório que quando eu coloco, as crianças sabem que é hora da história, eles sabem que é hora da música, né? Então, às vezes, a gente tem o anseio de trazer tudo aquilo que nós utilizávamos dentro da sala de aula para o vídeo, né? Então, assim, muito cuidado com os excessos, porque se for somente para chamar atenção, ele já não se torna necessário, porque a criança já está sendo chamada, ela só tem aquele estímulo na frente dela. Quando a gente está na sala de aula, a criança tem milhões de estímulos, tirando a atenção dela do professor, tirando a atenção dela do objeto de estudo e levando ela para fazer qualquer outra coisa. Brincar com o colega, querer sair da sala,
beber uma água. Quando a gente tem um vídeo ali, ele já, por si só, ele já está chamando a atenção da criança, né? Então, se for só para chamar a atenção, não tem necessidade disso. É melhor que a criança veja você, né? Não estou falando que não pode usar, tá, gente? Estou só falando do excesso. É que às vezes a criança vai olhar, procurar o professor dela, ela está com uma peruca, uma anteninha em cima da peruca, um, chapéu, um óculos diferente e uma roupa diferente e um monte de coisa atrás, né? A criança não consegue nem encontrar o professor dela lá, né? Então, é nesse sentido que a gente fala para cuidar esses excessos de acessórios, roupas, enfim, né? A tela do computador, a tela do celular é um espaço muito pequeno para ter muitos estímulos. Então, a gente tem que focar no estímulo que a gente realmente quer que a criança tenha. Certo? Compreenderam? Então, vamos... uma coisa também para falar sobre a movimentação sua diante da câmera. Principalmente quando você quer mostrar alguma coisa, né? Acontece muito também. Por exemplo, eu vou contar uma história e vou usar palitoches. Né? Então, aqui eu tenho um palitoche do porquinho e aqui eu tenho o palitoche do lobo. Aí eu vou contar a história para a criança. E eu faço o seguinte, ó, dá uma olhada. O lobo chegou e o lobo pegou o porquinho e o porquinho falou, ai, seu lobo, não sei o quê. E eles foram correndo para lá, né? Então, a gente faz tanto movimento aqui que a criança não consegue sequer ver aquele palitoche que você fez, que você confeccionou. Mesma coisa o fantoche. Eu tô aqui falando com ele, mas ele tá assim, ó, o fantoche. Pipipi, popopó, ele tá cantando, ele tá assim. E a criança não consegue focar e perceber se isso é um patinho, se é uma galinha, ou aquilo que você está querendo mostrar para ela. Que isso a gente faz dentro da sala de aula, né? Porque uma hora você vai parar com a mão, uma hora ele vai pegar para ver aquele fantoche, para ver aquele palitoche, ele vai te interromper e vai falar, Pro, deixa eu ver. Aí você vai parar e você vai mostrar para ele, certo? Mas quando você está fazendo uma coisa só para atingir de uma vez todo mundo, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, olha o lobo mau. Ele chegou aqui, ele falou assim, ó, porquinho, eu vou te pegar. E aí o porquinho foi embora. Então, assim, muito mais calma e tranquilidade, principalmente quando eu vou mostrar alguma coisa. Isso serve para os livros também. Se eu ponho um livro que já é difícil, ver a imagem através de uma filmagem. Eu pego o livro, eu fico fazendo assim, e aí eu já troco a página, já mudo, já tiro, já falo para a criança, também vai dificultar esse foco dele, né? Se vocês retomarem assim pela memória, por exemplo, algumas animações infantis clássicas que eles adoram. Vamos pegar lá a Peppa Pig. Vocês já pararam para reparar que a Peppa aparece e aí o narrador fala: Oi, Peppa, como você vai? A Peppa queria ir brincar com a sua amiga fulana. E a Peppa está aqui parada, só depois que a Peppa vai. Assim como a Dora, o Peixonauta, tantas animações de criança, se a gente parar para perceber, elas são feitas dessa forma, que a gente fica até pensando, puxa, que coisa chata, né? A criança chega a certa idade, ela não quer mais assistir, porque ela acha muito chato, sem emoção, sem movimentação, mas é justamente por isso, ele foi feito para atingir o público de crianças muito pequenas, ou os bebês, e eles precisam da estática, para eles perceberem o que acontece, né? Então, assim, sempre quando você for utilizar de material visual, para eles verem o que você quer mostrar, para um pouquinho, com calma. Às vezes a gente vai construir uma coisa, por exemplo, vou construir um biboquê com as crianças. Aí eu falo assim para a criança, olha, você vai precisar de uma tampinha de garrafa, de um negócio de cordão e de uma coisa aqui. Então, assim, é muito rápido. Vamos ser mais calmos, olha a gente vai precisar de uma garrafa, tá vendo? Garrafa PET. Vamos precisar de um cordão, olha o cordão. E vamos precisar de uma bolinha de gude. Ok? Então vamos começar.
E aí ele vai trabalhar. Então, todas as vezes que a gente for fazer essas demonstrações, fazer sempre com aquela pausa, para a mão na frente do aparelho que está gravando, para a criança conseguir visualizar direitinho aquilo que você quer mostrar. Senão, tudo que ele vai ver é um borrão. É um borrão. E aí a gente tem alguns problemas, dor de cabeça, dor nos olhos, desinteresse por aquilo, pelos vídeos que a professora está postando. Tá certo? Falando em livros, né? A gente vai falar um pouquinho também sobre a questão da leitura nos vídeos. Nós temos diversas formas de trazer a leitura, trazer a literatura para as crianças, né? Uma das mais usadas é quando a gente pega a própria foto, a figura do livro e faz um vídeo só com ela, né? Então tem a foto de uma página, o professor está narrando, mas não aparece, tem outra página e assim por diante, certo? Ótimo, é bacana essa forma. Também é bacana quando o professor vira o livro. Eu tinha que ter trazido um livro aqui para mostrar para vocês, né, gente? Mas eu esqueci. Desculpa. A gente pega um livro e vai folheando devagarzinho, conforme eu falei, né? Folheia. Aí o professor vai ter no visual dele um outro acesso para leitura, né? Vai ter transcrito em algum lugar para ele poder estar lendo e folheando para as crianças verem, certo? Agora, esse também é muito usado e é muito bom, tá ok. Só que nós esquecemos um pouco de trazer um dos objetivos para os quais a gente faz a leitura com as crianças, que é trazer o comportamento leitor para eles, né? Então, assim, é interessante também, de vez em quando, você fazer essa leitura com as crianças, trazendo um pouquinho desse comportamento leitor. O que é o comportamento leitor? Eu pego o livro e faço a leitura para mim, eu olhando o livro, mas a câmera me filmando fazendo essa leitura, certo? Então, eu li, eu posso até pegar e mostrar para a criança. Eu volto e faço esse movimento para as crianças estarem observando esse comportamento leitor, certo? Também, da mesma forma como eu falei, sempre devagar com os movimentos, para não virar somente um borrão para as crianças, certo? Bom, ainda quando eu falo de mostrar as coisas no vídeo, aí se torna, então, mais importante, como eu já falei, vou reforçar, o fundo, aquilo que está atrás do objeto que eu quero mostrar, é muito importante que ele esteja limpo, que ele esteja sem muita poluição. Olha a diferença se eu ponho essa caneta lá atrás, tá vendo? Ó, ela se mistura demais com aquelas informações que estão ali. Mas se eu coloco ela num plano mais limpo, olha como ela parece muito melhor, certo? Então, se eu vou fazer um fantoche, se esse fantoche vai conversar comigo aqui, ó, se o Patinho vai conversar com a Pro aqui, né? Oi, Pro, oi, Patinho, como vai as crianças, tá? Olha como é importante o fundo estar limpo ali. Ou eu tenho aqui, ó, é que aqui eu estou fora do enquadramento da gravação de uma aula. Mas, por exemplo, eu vou fazer essa movimentação aqui na minha frente. É importante que a minha roupa também esteja limpa de excessos para que essa movimentação seja bem percebida pelas crianças. Bom, pessoal, essas são as dicas que eu trago para vocês. Fora aqueles cuidados que a gente sempre fala, né? A gente sempre orienta, cuidado com a linguagem, cuidado com os excessos de vícios de linguagem, né? Então, tipo, o né. Entendeu? Então, sempre cuidado com tudo isso, mas nós acreditamos que as produções de vocês são de muita valia. A gente é muito feliz quando nós recebemos de vocês os vídeos que vocês produzem e perceber a qualidade, o empenho e a dedicação que vocês colocam. Então, a gente só veio aqui para mostrar quem está do lado de vocês, precisar de alguma dica. Ninguém é profissional, não sou profissional de vídeo, de jeito nenhum. Somos professores, somos todos professores. Então, são só dicas de vivência, inclusive dicas que nós pegamos de vocês mesmos, né?
nós buscamos vídeos produzidos por vocês, nós entramos em contato com algumas professores para perguntar, sabe aquele vídeo que você fez? O que você utilizou, né? Então, a pesquisa, essa pesquisa para fazer essa live para vocês, ela veio de vocês. Vocês foram os maiores objetos de estudo nosso para a gente poder estar aqui compartilhando com todo mundo. Certo? Bom, nós vamos continuar. Vou passar agora a palavra para minha colega Ana Lu, que vai trazer mais algumas coisas bem bacanas para vocês. Com você, Ana. Ana, acho que o seu microfone está fechado, Ana. Acho que é que ele tinha... Olá, todo mundo. Vamos começar agora. Muito obrigada, Giovana, foi muito legal todas essas questões que você nos colocou. E agora, diante disso tudo que a Giovana falou, dessa postura, do que a gente precisa planejar para as crianças, quais dicas a gente tem de aplicativos que possam ajudar nessa produção? Né? Então, a gente vai ver daqui para frente esses aplicativos, que muitos deles vocês usam, né? Como a Giovana falou, a gente até viu dos vídeos que vocês utilizaram, então a gente vai trazer isso para ajudar também quem tem dificuldade. Porque assim como tem muita gente que consegue, tem uma facilidade enorme, 1000 vezes mais do que eu, por exemplo, que apesar de eu gostar, como a Giovana falou, Ana Lu, não tenho nenhuma formação em tecnologia. Quer dizer, eu até sempre gostei disso, eu já fui, né, CESPTEC, essas questões, mas a tecnologia, ela é muito efêmera, ela é muito rápida, e acontecem coisas de um dia para o outro que se você não pesquisa, se você não vai atrás, você não vê. Então, o que a gente fez aqui foi compilar, trazer uma série de aplicativos, de plataformas que vocês podem utilizar, né, para poder produzir esses vídeos. Pode passar, por favor? E pensando nisso, o mais importante da gente utilizar, a gente trouxe todos esses vídeos, mas o mais importante na utilização desses aplicativos, para criar essas aulas, que vocês já fazem isso muito bem, é levar em conta a realidade das famílias, né? Porque as famílias, nós somos uma rede muito grande, tem contextos muito diferentes, e a gente precisa saber o que a gente vai propor, né? E como elas vão interagir com isso tudo. Passa para mim, por favor. Nem todos, a gente tem que lembrar de 3 pontos, que nem todos têm computadores, ou até mesmo acesso à internet de banda larga, né? Com a qualidade, na velocidade suficiente para acompanhar as aulas. Então, a gente tem que pensar em algo que seja mais viável, né? Muitas vezes, tem famílias que às vezes usam um celular para trabalhar, para atender 2 ou 3 filhos, né? Às vezes até mais. Então, a gente, para estudo e trabalho, e às vezes tem um pacote de internet pequeno, que não dá para fazer tanta coisa assim, né? Então, diante disso, uma boa saída para isso é utilizar aplicativos mais leves, né? Que possam atender esses diferentes contextos. Passa aí para mim, por favor. Aí, o que nós fizemos? Nós compilamos, e a equipe em si, todo mundo, como a gente atende a rede, né? A rede é muito grande, então vários da equipe nos deram ideias a partir dos vídeos que vocês nos mandam, e a gente colocou aqui uma lista de 12 aplicativos, plataformas, né? Que geralmente a gente vê que vocês usam. Eu percebi que, por exemplo, olhando lá na internet, a gente percebeu que é possível de se usar e que saem vídeos muito bacanas, alguns. O professor já sabe, ele já sabe o que ele vai fazer. O que eu quero com esses vídeos? Eu quero me aproximar dos meus alunos, né? Que antes eu não... Se eu tivesse em aula presencial, se eu não tenho muito contato com isso, se eu não sou muito ligada na tecnologia, tudo bem, eu tinha outros recursos, mas agora eu preciso me apropriar. Mas, ao mesmo tempo que eu preciso me apropriar, eu também não preciso falar que eu sou incompetente, porque eu não consigo utilizar determinados programas.
A rede, a internet, ela é tão cheia de programas, de tutoriais, que algum deles eu vou conseguir utilizar e chegar a ter uma intimidade com ele. Então, nós só trouxemos possibilidades aqui. Provavelmente, vocês vão ter outras possibilidades também. E até é importante nisso, que, por exemplo, a gente quer, com essa live, o que nós queremos? Nós queremos fazer com que um trabalho de colaboração, né, que a gente possa de troca de experiência. Então, vocês também vão poder colocar no chat, nos comentários. Às vezes, vocês usam um outro aplicativo que é muito interessante, que faz o mesmo papel de algum desses aí, que, de repente, é legal você estar lá mostrando, olha, eu uso esse daqui, que vai ajudar. Né? O que a gente quer com isso é ser parceiro de vocês, é ajudar coisas interessantes e a ser autor do seu próprio conteúdo, né? Não é uma coisa assim tão difícil de fazer, não é uma coisa assim que seja inviável. A gente pode conseguir. Uns vão levar mais tempo, outros menos, mas o mais importante é que a gente quer chegar às crianças. Então, vamos lá. Ó. Eu fiz aqui nós fizemos uma série de 12 PowerPoint, OneShot, Power Director, Movave, VivaCult, Capcut, Canva, Play Games, Zepeto, TikTok Lite, YouTube, WhatsApp e o Spotify. A gente vai falar a partir de agora sobre cada um deles e quais as possibilidades que eles nos dão. E o primeiro deles, vamos lá. Então, aqui eu vou mostrar para vocês alguns aplicativos e não adianta, eu não conseguiria aqui, essa live até meia-noite, e não seria interessante se eu fosse explicar cada um deles. Por que eu não vou explicar? Porque na rede, na internet, tem inúmeros tutoriais e muito legais, sabe, que explicam passo a passo. Até alguns que eu não conhecia, que eu fui lá e fui vendo, vi mais de uma vez, eu consegui entender e até me apaixonar por eles. E por isso até que eu trouxe esses aí. Então, vamos lá, vamos ver o primeiro. Bom, o primeiro que eu coloquei aí foi o PowerPoint. O PowerPoint é um software que tem na maioria dos computadores e que ele serve para realizar apresentações por meio de slides, né, para projetar em monitores, no computador. Ele permite que se grave apresentações em forma de vídeo, mas ele tem um recurso que é muito legal, muito interessante, que pode me ajudar não só a gravar os vídeos, mas a produzir um conteúdo que eu possa levar para os meus alunos. Eu posso até gravar um vídeo falando sobre um determinado jogo, por exemplo, que eu coloquei. Ele tem um recurso lá muito útil aos professores, que muita gente provavelmente, às vezes, já até conhece, mas que eu fiquei encantada, porque eu já tinha usado há um tempo atrás e tinha esquecido dele. Então, quando eu vi de novo na internet, eu falei, poxa vida, é um recurso legal para ajudar os professores a fazerem esse... Os professores são danados de bom, de criar jogos, fazem trilha, jogo da memória, fazem um monte de coisa. Aí hoje, quando a gente vai, por exemplo, vai fazer um caderno, vai mandar para casa, para a gente imprimir, né, vários jogos para levar para casa, às vezes também é enviado, às vezes eu não dou conta, a minha escola não dá conta de imprimir tudo. Então, para cada um ter, porque às vezes quando eu estou lá no presencial, eu tenho 2, 4 jogos, e agora para eu fazer um para cada um, aí já fica mais inviável. Agora, no recurso do PowerPoint, ele tem esse recurso que você pode criar alguns jogos que eles podem ser salvos no modo de apresentação, e aí você pode disponibilizar nos grupos de WhatsApp. Nossa, mas como é esse jogo, né? Então, vamos ver na próxima página, vamos ver como é que vai ser isso. Vou dar algumas dicas para vocês. Eu coloquei aí 2 links de tutoriais que eles ensinam como vocês utilizarem essas ferramentas para criar histórias, para criar aulas animadas. E agora eu vou colocar mais uma coisa aqui. Eu coloquei vários links aqui, mas eu coloquei esses links sempre pensando na clareza e na objetividade que eles
que eles têm para explicar as ferramentas do programa, né, do aplicativo, e não pelo conteúdo que está lá. Então, esse aí que tem o ABC, esse Nespoli aí, ele explica passo a passo como utilizar as ferramentas do PowerPoint para fazer um jogo lá sobre as vogais. Nós sabemos que na educação infantil a gente não trabalha isso, que isso daí é lá do ensino fundamental, que na educação infantil, principalmente nos grupos 4 e 5, a gente trabalha letras, alfabetos, mas a gente não tem essa obrigatoriedade das crianças saberem o que é vogal e o que é consoante. Só que eu trouxe o tutorial dele porque ele fez pensando, ele só utilizou isso para poder mostrar passo a passo como utilizar as ferramentas, utilizar os movimentos, as animações. Então, por isso, e ele é bem claro nisso. Então, eu coloquei esses dois vídeos aí que eles mostram como utilizar essas animações. Passa para mim para o próximo, por favor. Aí, outro jogo. Ali ele você pode fazer histórias animadas, mas nesse aqui você pode fazer um jogo da memória. Esses dois links mostram como fazer isso. Só que daí você pode pensar assim, nossa, se eu fosse ensinar a fazer um jogo da memória, ele é bem complicado. Mas o legal da internet é que tem pessoas que são generosas, né, que pensam em alguns detalhes, que gostam de fazer isso. Então, essas pessoas, elas disponibilizaram esse jogo da memória de forma, é uma atividade editável. Você pode ir lá entrar nesse link, você entra na descrição do vídeo e você baixa lá o jogo da memória, que ele está limpinho lá, você coloca as imagens que você quer, se você quiser colocar foto dos seus alunos, fazer um jogo da memória com seus alunos, se você quiser qualquer tema que você acha interessante, que você queira abordar com as crianças, você pega o arquivo dessa pessoa, vai lá, põe as imagens que você quer, põe para trabalhar a letra inicial, para colocar letra com palavra. Esses jogos geralmente são melhores para o grupo 4 e 5, grupo 3, né? Dependendo do que vocês vão fazer, mas são muito interessantes, porque você pode ensinar passo a passo como você trocar, né? Essas imagens que tem lá, as palavras, eles ensinam com números, com letras, com tudo. Então, para grupo 4 e 5, esse é um jeito muito legal de ser trabalhado, do professor construir isso, e depois ele salva no modo de apresentação, porque elas até vão dizer lá que, por exemplo, se você coloca numa apresentação normal de PowerPoint, se a criança vai abrir, às vezes o pai não tem tempo de fazer isso, vai lá, toca o dedinho em tudo que tem, sai tudo do lugar, né? Agora, se você salvar no modo de apresentação e disponibilizar no WhatsApp, a criança consegue jogar. E aí é um jogo produzido pela professora dela, pode ser um jogo com fotos, se você está trabalhando algum animal, algum outro tema, você pode levar isso nesses jogos. Então, são ideias interessantes. Além do jogo da memória, eles também disponibilizam na internet, muito legal, vamos lá para o próximo slide para vocês verem. O jogo da roleta. A roleta também, se a gente fosse fazer, mas quem quiser aprender a fazer a roleta, tem tutoriais muito interessantes lá, tem ensinando a fazer. Mas esses dois links, as pessoas já disponibilizam as roletas editáveis. Então, a roleta está com toda a animação prontinha e ele vai mostrando passo a passo como é que você faz para colocar o animal, o número, a letra, a palavra, o que você quiser ali, é só você pegar e seguir os passos ali que você consegue colocar dentro da roleta. Eu fui seguindo os passos todos. Durante essa coleta de informação, a gente vai seguindo. E uns a gente vai achando mais fáceis, outros mais difíceis. Então, eu sempre descartei, né? A gente sempre tenta propor para vocês coisas que sejam realmente, que vá dar certo, né? Então, vamos ver agora o próximo. Próximo programa, bom, levando-se em conta que o PowerPoint, ele dá para gravar, mas o mais importante disso aí é que vocês podem fazer um trabalho autoral fazendo esses jogos, né? São atividades jogáveis que você pode colocar lá
no WhatsApp, por exemplo, ou em qualquer outra plataforma que você vai usar. Você vai mandar por e-mail, né? Tem essa possibilidade. Agora, além disso, o PowerPoint não é o mais utilizado para gravar vídeos, né? Algumas vezes eu faço isso. Agora, o que eu vejo bastante as pessoas utilizarem, que já vi muitos professores, porque tem a marca d'água. A marca d'água é o nome do programa que às vezes fica no vídeo. Então, isso às vezes chama atenção. Olha, esse professor fez nesse programa, porque fica aparecendo ali a marca d'água, né? Aquele nome do programa que algumas vezes as pessoas até não gostam, compram os aplicativos para não precisar, né, aparecer, mas às vezes também não é tão ruim, porque às vezes ajuda os outros a saberem onde é que você fez aquilo, né? É uma forma de colaborar também com o coleguinha, né, para ele poder saber o que você utilizou, como é que foi. E o InShot, ele é um aplicativo bastante leve, né? Ele serve tanto para Android quanto para o iPhone, né, o iOS, e ele é capaz de postar fotos e vídeos inteiros, sem cortes, no Instagram, né, que às vezes querer colocar algumas questões, ou no Face, no Instagram, né, ele é possível aplicar bordas com cores, adicionar filtros, e até mesmo aplicar textos. Para vídeos, o aplicativo permite cortar a parte que desejar e inserir um áudio. Então, são ideias muito legais. E esse daí foi um vídeo, um tutorial que eu trouxe para vocês, ela explica passo a passo como utilizar o InShot. Então, eu acredito que quem já sabe, de repente, pode dar até algumas dicas, né? Nos comentários, se tem algum outro tutorial que achou mais interessante, né? Dá dicas, porque aqui é uma troca de experiência. Apesar de que a gente está aqui, né, online, mas a gente pode fazer isso. Né? A gente pode trocar essas experiências. Aí eu deixei mais outros links de tutoriais. Pode passar para mim, por favor? Tem esses outros aqui, ó, que tem como editar os vídeos usando o InShot, colocar imagens com efeitos e GIFs no vídeo. InShot tem GIFs agora, tem professores que gostam muito dos efeitos animados, né? E sempre a gente tem que pensar naquilo que a Giovana falou, né? Que a gente usa o vídeo, coloca algumas, mas não polui. Né? Tem que pensar que se você vai colocar um fundo diferente, algumas questões, mas tem que saber o objetivo que você quer com isso. Né? Não pode ser maior do que aquilo que você quer falar com a criança, daquela aproximação. Você não pode ficar sumida naquilo. Mas tem uns efeitos muito interessantes, que depende de como você utilizar, utilizando o bom senso, vocês vão conseguir atingi-las, né? Chegar até criar essa interação que é importante com as crianças. Um outro, como é que a gente fala? O caixa de ideias que eu coloquei aqui, que agora fala, e de novo eu vou dizer para vocês, não tem nada, eu escolhi nós escolhemos esses aplicativos, esses tutoriais, pela questão tecnológica, de como é que essas pessoas nos ajudam a criar esses vídeos, a aprender a mexer com esses programas. Então, não tanto por ser a tia fulana de tal, porque as pessoas, elas têm uma característica na internet, né? Mas o professor, ele tem a sua proposta pedagógica, ele tem a sua metodologia, então ele vai saber filtrar isso. Então, vocês vão utilizar esses tutoriais com esse viés, né? Eu estou utilizando isso aqui, e aí eu vou ver se isso condiz com a minha prática ou não. Então, mas tem muitas coisas legais que eles explicam claro e objetivamente, passo a passo. Eu aprendi coisas que eu não sabia, né? Mas seguindo os passos que são bem objetivos, que são rapidinhos, assim você aprende, tá? Vamos passar para o outro agora. O outro que a gente trouxe foi o Power Director, que muita gente usa para fazer a questão das imagens, de editar, porque às vezes você grava e precisa editar esse vídeo que você fez. E sempre lembrando
que vídeos para crianças pequenas precisa ser um vídeo curto, não pode ser um vídeo muito comprido. Não adianta você querer, mas, por exemplo, tem 4 aulas dentro de uma sala de aula, então eu vou querer fazer um vídeo que atinja o maior tempo possível. Eu não tenho como, né? Com as crianças pequenas, elas precisam, é muito melhor a qualidade, né, do que a quantidade. Eu preciso fazer alguma coisa que me aproxime dessas crianças, né, que faça com que elas se divirtam, né, com que elas aprendam, porque a criança aprende brincando, né? Então, e esses programas, eles vão me dar essa possibilidade de poder gravar, de poder cortar, de poder pôr algum efeito especial, né? Ele tem uma biblioteca bem simplificada e esses tutoriais que eu deixei nós deixamos aí 3 tutoriais para vocês fazerem, para fazer uma busca, para poder olhar como é que funciona. E eles são bem claros, eles ensinam passo a passo, tá? Se alguém tiver algum outro, e tem outros programas, isso aí é um deles, né, para edição de vídeos, tem outros programas, assim como o InShot, o Power Direct, nós vamos ver mais alguns aí. Passa, por favor. Pode passar, por favor. Bom, além desse do Power Direct, ele também tem essa função. Mas eu achei interessante, porque como a gente começou, na hora da busca, na pesquisa, foi aparecendo em muitos programas, em muitos aplicativos, esse efeito chroma key. O que é o efeito chroma key? O pessoal ali a Daiane, esse pessoal dos intérpretes, eles usam uma tela verde, né, atrás dele. Essa tela verde tem essa função. Só que, às vezes, a gente não tem essa tela verde na nossa casa para a gente poder limpar essa imagem lá. Então, esses programas, ele tem esse efeito chroma key. O que é isso? É uma técnica de efeito visual que consiste em colocar uma imagem sobre uma outra por meio do anulamento de uma cor padrão. Que essa cor padrão pode ser o verde, o azul, e hoje em dia já tem até alguns que usam o vermelho, né? Então, ele tira esse efeito, para depois eu colocar de fundo para mim, né? Então, o objetivo disso é eliminar esse fundo da imagem para isolar os personagens ou objetos de interesse que posteriormente são combinados com uma outra imagem de fundo. Então, tem muitos professores usando. Às vezes não quer que apareça lá atrás, né? Que você está no quarto, na sala, em algum lugar, e você quer colocar um mundo imaginário para a criança. Inclusive, tem um dos vídeos que ela criou a história da borboletinha, e daí coloca lá atrás um outro... Você vai colocando os personagens com você dentro. Então, isso é interessante. Então, esse efeito, ele é utilizado nesses vídeos. Então, eu trouxe mais, além do Power Director, tem mais outro aqui que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. O Movavi, que é também... Todos esses programas que eu mostrei até agora, além do PowerPoint, que já vem na máquina, geralmente, né? Que apesar de ser pago, mas geralmente quando você tem o computador, ele já vem lá instalado, você não consegue, porque ele faz parte do pacote do Office. Os outros aplicativos até agora, todos eles têm a versão paga e a versão que é free, né? Que é grátis. Então, você pode utilizar tranquilamente, alguns têm até um preço acessível, pelo que eu vi, né, nessas buscas que a gente fez, tem uns que têm até um preço acessível, mas tem outros que não, e às vezes a gente está afim de pagar por isso, né? É normal isso, a gente também não... E tem uns programas free, nossa, que servem muito bem para tudo que a gente vai fazer lá no que a gente quer para gravar, né? E esse Movavi, ele cria vídeos com efeitos especiais, animação com quadro-chave, que eu posso colocar, fazer movimentos com os animais, com um avião, com coisa. Ele vai mostrando passo a passo como é que eu faço esses movimentos. Que às vezes criança gosta disso, né? De coisas movimentando na tela, né? E às vezes, por exemplo, se eu ficar só mandando para as crianças vídeos,
vídeos já prontos na internet, às vezes eles já conhecem, mas às vezes eu posso sim fazer alguma coisa que não seja tão complicada, mas que tenha a ver com aquilo que a gente está conversando, com aquilo que tem no caderno dela, se tem um animal, se tem um bicho lá, se a gente está conversando sobre alguma coisa que é próximo daquela comunidade, e de repente eu posso fazer alguma coisa nesses vídeos. Então, eu posso criar esses efeitos, né, esses movimentos com esses programas. E na internet tem links com tem tutoriais muito práticos, rápidos, que ensinam a gente a fazer isso, né? Então, esse daí também é um que faz essa questão do chroma key, né? De mudar facilmente o fundo. Passa para o outro, por favor. Tem o VivaCult, que também faz esse efeito, né? Que também é super fácil, serve tanto para celular quanto para usar no computador e no notebook, sem problemas. Ele tem as mesmas, tem várias outras funções, às vezes ele é até mais leve, e ele é utilizado no YouTube, no Instagram, no TikTok, toda a terminação, a extensão dele é fácil de ser usado nessas plataformas, nessas redes sociais. Pode passar para o próximo. O CapCut também faz as mesmas funções. Aí vai do professor fazer o quê? E esse é da mesma empresa do TikTok. Então, ele é bem levezinho, porque o TikTok é leve, né? Ele roda em qualquer celular. Então, ele é bem leve para isso. Aí vai do quê? Do professor. Ah, eu me adaptei mais com esse. Não, eu gostei mais do outro. Então, eles têm as mesmas funções. Uns, às vezes, têm umas funções diferentes, né? Aí vai do professor se identificar e começar a fuçar mesmo, né? Entre aspas, começar a procurar o que tem nesses programas que vai resolver aquela situação que ele está interessado. E sempre tem os links aí para vocês dos tutoriais, que às vezes tem vídeos e às vezes tem escrito também. Podemos passar para o próximo? Esse ainda é do CapCut, né? CapCut, que também serve para Android e para iPhone, né? Porque eu vi muitas pessoas reclamando que às vezes só mostravam vídeos programas, aplicativos para o Android. Então, tem alguns, eu achei interessante trazer, que tem alguns que também servem para o iPhone, né? E o clipe final pode ser salvo no smartphone ou compartilhado via redes sociais sem marca d'água. Esse daqui, por exemplo, quem não gosta que apareça a marca d'água, esse daqui é um que não... Mas, além dos que tem a marca d'água, que é o nome do programa lá, às vezes no cantinho, tem alguns tutoriais que ensinam como tirar isso, né? Sem precisar apagar. Passa para o próximo, por favor. Aí, aqui tem os links do VivaCult e do CapCut. Foram 2 links que eu achei interessantes para você que fazem o passo a passo de como utilizar esses vídeos, né? Utilizar esse aplicativo para remover o fundo, né? Para poder usar para trocar o fundo lá, tira todo o fundo de você, você fica limpinha, né? E aí você põe o fundo que você quiser atrás. Vamos para o próximo. Trouxemos também o Canva. O Canva, ele serve também para produzir vídeos, mas o interessante dele, já que a gente trouxe vários aqui para produzir vídeos, o interessante dele é que nem o PowerPoint. Ele também serve para você customizar as suas atividades. Ele tem formas de mostrar para você coisas, atividades que você pode fazer nele com uma cara bonita, com uma cara legal, que o professor gosta disso, né? O professor não gosta de coisa sem graça, o professor gosta, e ele tem tutoriais mostrando como utilizar isso para fazer atividades imprimíveis, né? Vamos para o próximo, que é ali que eu vou mostrar. No próximo, aqui, ó. Dá para criar atividades editando as ilustrações que tem lá. Você pode incluir o texto, você pode mudar as imagens e depois você pode fazer calendário. Tem gente que faz convites. Esse é um programa que o que menos se faz com ele é produzir vídeos. As pessoas utilizam ele muito
mais para isso, para fazer cartões de aniversário, para fazer um banner na escola. Então, é um material legal também que eu achei interessante mostrar esse outro lado também para vocês. Vamos para o próximo? O Play Games. O Play Games é um que também é muito legal, que isso é no celular. Você, utilizando o celular, a maioria dos celulares tem o Play Games lá, que as pessoas usam para se filmar jogando. Mas ele tem uma facilidade, as pessoas encontraram um jeito de utilizá-lo, não só para fazer o jogo, mas para utilizar, ele vira a bolinha do jeito, seguindo o tutorial, você vai ver que ele vira uma bolinha no mouse, a sua imagem, você vai gravando, você vai aparecendo e você vai voltando assim, você grava qualquer coisa. Você pode contar histórias, pode fazer, e é legal esse programa para professores que têm vergonha de aparecer, que às vezes não gostam muito. Tem gente que não gosta de aparecer na câmera. Então, você ficando na bolinha ali, você fica mais sumidinho e você pode ir gravando, contando histórias, falando, explicando atividades. Então, tem tutoriais muito legais mostrando como é que constrói isso. Então, eu trouxe, e eu sempre trago, nós sempre procuramos trazer para vocês 1 ou 2 tutoriais para vocês verem qual que vocês vão, a linguagem que a pessoa utiliza, se vai ajudar vocês ou não. Né? Aí, pode ser que vocês encontrem outras formas, outras pessoas que já utilizam e que, de repente, tem uma forma interessante de te explicar como é que é. Vamos para o próximo? Aí, aqui eu deixei 2 tutoriais, né? Como usar o Play Games para gravar aulas. E essas aulas, eles gravam tanto para educação infantil, quanto para ensino médio, de 1 a 4, do 6º ao 9º. Aí os professores vão adaptando. Todos esses programas, a gente vai adaptando, né, para a educação infantil. Mas eles dão para outros também. Esse daqui também é muito interessante. Tem um tutorial que mostrou que a pessoa... E eu já vi professores da rede fazendo o seu avatar. É um aplicativo para criar um avatar. É claro que, para criar esse avatar, o professor, principalmente para aquele professor que não gosta de... Se ele criar um avatar, ele vai falar através daquele bonequinho. Né? Então, é bem interessante. Ele tem um grau de complexidade um pouco maior, né? Às vezes você tem que, se você quer ter uma roupa diferente nesse seu avatar, você tem que... Mas ele tem a versão paga, e inclusive nos tutoriais, as pessoas explicam como é que você faz para conseguir mudar as roupas do boneco, colocar ele mais com a sua carinha, só com as dicas que eles dão lá, você vai jogando, vai fazendo alguns passo a passo lá que você consegue utilizá-lo sem precisar comprar alguma coisa, né? Mas é um recurso muito interessante, vocês vão ver, que dá para contar a história, você se transforma no bonequinho, e eu já vi da rede, porque se eu fosse trazer os vídeos dos professores da rede, eu ia ter que trazer muitos, já não ia dar tempo de eu mostrar de todo mundo aqui. Tem uns muito interessantes, né? Do professor que já fez o seu avatar e que conversa com as crianças, mas é sempre bom, né? Dosar. O importante, gente, é sempre que a criança, pelo menos, e esse ano foi um ano extremamente atípico, porque o ano passado vocês ainda viram um pouquinho as crianças, né? Teve um tempinho com as crianças depois que acabou. Mas esse ano, eles são lá, é uma lista de nomes, quando muito fotos. Então, é importante que as crianças vejam a fotografia. Se vocês têm vergonha de aparecer, antes de aparecer, de criar um bonequinho, é importante que a criança veja, que você converse com ela, que ela veja quem é você. Aí, depois, você apresenta o bonequinho, né? Esse avatar. Aí, eu deixei os links, os tutoriais aí. Vamos lá para frente. Ah lá, deixei aqui, ó. Meu avatar falando, então como é que você faz? Ela mostra passo a passo como fazer isso, né? Como fazer o mascote no aplicativo Zepeto e o Zepeto como ferramenta nas minhas videoaulas, animação. Então, cada um vai mostrar como é que ele conseguiu fazer esse bonequinho funcionar nas suas aulas.
né? E muitas delas, às vezes, é para educação infantil também. Bom, vamos para o próximo. Esse daqui, eu nem vou falar muito dele, porque eu acho que a maioria dos professores conhece, é o TikTok Lite, né? É uma versão do TikTok mais leve, mas o que é importante é que as pessoas falam assim, mas eu vou usar isso na sala de aula, né? Vou usar isso para a educação. Então, tem um vídeo, né? Um tutorial falando a respeito disso, de como é importante, de como é que se usa esse programa para gravar suas aulas. Ele é bom porque ele é leve, ele tem 60 segundos só, então ele é fácil de... E todo mundo, assim, é uma febre grande, né? Então, você tanto pode usar o conteúdo que já tem pronto lá para mandar, porque às vezes tem sim conteúdos legais que as crianças vão gostar, como você, professor, pode criar. Mas o mais importante disso é que isso é uma plataforma. Então, a gente precisa tomar cuidado que quando você fizer esses vídeos, é importante que você faça o quê? Que você salve e compartilhe direto da plataforma. Porque algumas pessoas já me disseram que usam esse programa, que às vezes, quando a gente pega o link e coloca no WhatsApp, o que acontece? Ele fica público, né? E o TikTok, ele não tem aquele filtro que os outros programas, que os outros aplicativos têm. Porque, às vezes, o pai não está o tempo todo ali do lado do filho. Então, se ele der um link para o filho, se eu, professor, mando um link do TikTok no WhatsApp, a criança, quando ela clica naquele link, ela vai ter aquele vídeo e outros vídeos também. Né? E ela pode ser, e o conteúdo do TikTok é um conteúdo que não é só para criança, é para adultos, né? Muito mais para adultos do que para criança. Tem de tudo lá. Então é importante que a gente preste atenção nisso, né? Que a gente estude, que ele é interessante, que eu posso utilizar, mas que eu preciso tomar cuidado. Né? Aliás, com qualquer programa, é importante que a gente tome esse cuidado, né? Que a gente busque saber como é que funciona, né? O que eu posso fazer, se é seguro, se não é. A maioria desses que a gente trouxe aqui, eles são mais para produzir o vídeo. Depois você vai disponibilizar. O TikTok Lite é que tem essa especificidade. Quer dizer, eu posso produzir, eu posso enviar para as crianças pela própria plataforma, e aí aí é mais seguro, quando eu mando do TikTok direto faço um vídeo lá no TikTok e mando direto para o WhatsApp. Eu só não posso criar o link e colocar lá, porque aí eu posso ter esse dissabor, né, da criança ir para outros lugares que não sejam interessantes para crianças. Vamos para o próximo. Eu até coloquei aí o lembrete, né? É sempre importante ressaltar isso, né? Que os programas, a maioria foram mostrados né, para produção de vídeos, para materiais impressos, porém, o professor sempre tem que compartilhar o TikTok direto da plataforma, né? E nesses momentos é sempre importante o cuidado com a forma de disponibilizar para as crianças, né? O professor precisa saber, precisa observar sempre, né? Será que esse programa eu posso? E sempre tem gente falando a respeito disso, eu posso trocar informações com outros professores que já usam, né? Como é que eu posso testar isso? Né? É importante que eu teste. Quando eu vou fazer alguma coisa, quando eu vou mandar um link desses numa plataforma que eu vou mandar para uma criança, é sempre importante que eu mande para um amigo para ver como é que funciona, antes de eu mandar sem saber como é que isso se vai dar certo ou não, né? Isso sempre tem que ter essa colaboração também. Vamos para o próximo. Para o próximo. Aí nós trouxemos depois de tudo isso que a gente trouxe, também trouxemos aqui, e à medida que a gente vai procurando links para vocês, procurando aplicativos, aí nós encontramos na rede esse link como gravar videoaulas com celular no YouTube. Então, também é interessante isso. Algumas pessoas já fazem isso, mas eles explicam passo a passo como é que faz isso, como é que você disponibiliza, como é que você deixa tempo lá. Então, é interessante.
E no finalzinho disso tudo, a gente encontrou também essa professora coruja, né? Essa professora, ela tem um canal no YouTube, tem no Instagram, tem em vários lugares, e ela estuda muito a respeito, apesar do que tudo que ela fala, eu acho que ela trabalha numa escola particular, mas é muito interessante o jeito que ela coloca, como usar o WhatsApp com as famílias, o jeito certo, e ela coloca, a Giovana falou lá das formas de como se portar em frente à câmera, o que você usar, ela ensina a fazer uma luz diferente, ela ensina, não tem um tripé, eu preciso pôr meu celular em pé, mas eu não estou querendo gastar com tripé. Ela tem um jeito lá, ela mostra como fazer o tripé. Então, tem várias outras dicas que ajudam esse professor que quer fazer uma aula legal, porque às vezes o professor começa a se empolgar, vai lá e começa a construir tudo isso, né? Então, esses 2 links aí são muito legais de vocês também estarem se apropriando desses 2 programas. Vamos para o próximo? Bom, diante disso tudo, a gente trouxe um monte de programas para produzir jogos, para produzir conteúdos, para produzir vídeos. E aí a gente sempre fica pensando que na sala de aula a gente não usa só imagens, textos, movimentos. Tem um horário que a gente para conversar e que é importantíssimo que a criança ouça, né? Que ela imagine, que ela se saia um pouco dessa questão da tela do computador, do tablet, né? E o que eu posso fazer com isso, né? Então, aí a gente trouxe o Spotify. O Spotify é uma plataforma de música, né? Mas dentro do Spotify eu posso ouvir podcasts. O que é podcasts? Aí a gente trouxe aqui bem simples. O podcast nada mais é do que um arquivo digital de áudio, né? Ele é transmitido através da internet. A diferença e a vantagem principal é o conteúdo sob demanda. As pessoas constroem, hoje tem jornal, tem discussões a respeito de inúmeras coisas, e tem podcasts para crianças, né? Que são aqueles áudios de histórias, de conversas, né? Você pode ouvir o que quiser na hora que você desejar. Basta acessar e clicar no play e baixar o episódio que você quiser. Então, a gente encontrou inúmeras. E o que a gente achou interessante trazer para vocês? Que esse arquivo de áudio, eu tanto posso disponibilizar para as crianças áudios de histórias, mas eu, enquanto professor também, quando não gosto de aparecer, eu também produzo áudio com as crianças, né? Vamos dar uma olhada agora nesses pequenos áudios, né? Como essas pessoas têm conseguido fazer isso? E por que eles fazem isso? Ouvir histórias é viver um momento de gostosura e de prazer. É encantamento e sedução. Isso já dizia a Fanny Abramovic. Né? Por que é importante que as crianças ouçam histórias? Né? A Giovana falou, as meninas também, quem tiver visto, de repente, primeiro a live das outras, da Maiara e da Will, vai ver essa questão de que o caderno, às vezes, ele é muito comprido, que traz um monte de história, a história está ali, a gente acha que está muito comprida, e aí, às vezes, a gente pensa assim, nossa, mas o pai não vai ler, não vai ter paciência para ler. Alguns não, mas outros sim. Então, o que eu tenho que fazer? Né? Eu posso também disponibilizar esses áudios. Vamos para frente? Uma coisa interessante da gente pensar é que o podcast é interessante para a criança pela desvirtualização que ela oferece, sem vídeos ou outros recursos visuais multimídia. Elas soltam mais a imaginação, pois criam suas próprias imagens daquilo que estão ouvindo. Então, as crianças, quando o professor precisa ajudar com que as crianças, e é o que a Carol Camanho fala, ela tem um site com podcast que chama Era Uma Vez, e ela fala a respeito disso, que a gente precisa fazer com que as crianças, elas tenham, aguçem a imaginação, que elas parem para ouvir, que elas não fiquem só, porque às vezes a imagem já fala por tudo, ela nem ouve, né? E quando tem o áudio, ela precisa imaginar o que está acontecendo lá na história. Vamos para o próximo?
Então, esse é o link, né, do Era Uma Vez podcast da Carol Camanho, que ela colocou, fez esse site por conta de que hoje ela está morando no Canadá e para os filhos aprenderem a não esquecerem a língua portuguesa, ela criou esse Era Uma Vez um podcast, e que ajuda muitas crianças, e que vocês podem entrar lá e ver que tem uma série muito grande de histórias interessantes que eles contam lá. Pode passar? Aí, Era Uma Vez, ele foi criado por para aguçar a imaginação, para estimular as crianças, para tirá-las um pouco da tela, né? Das TVs, dos tablets. E se vocês quiserem saber mais sobre isso, é só entrar nesse link lá, que elas têm outras questões muito legais falando sobre o podcast. Outro podcast interessantíssimo que vocês podem ver na internet, no Spotify, no Instagram, no Spotify, e tem também o site, é o IC. Ele é muito interessante porque ele foi feito a partir de um trabalho que o filho de um jornalista tinha que apresentar. E aí ele criou esse podcast. Então ele fala, e se não houvesse, e se você fosse um robô, e se não tivesse água, e se você fosse um animal, como é que você agiria? E aí quem responde, quem pensa nessas possibilidades são as crianças. E aí você vai ouvindo. Então ele dá tantas ideias para mandar, é muito legal para mandar para as crianças, como também o professor pode pensar e se inspirar neles. Passa para frente, por favor. Aí esse podcast, ele tem lá no Spotify, eu coloquei aqui o link, né, que depois vocês podem ver. Pode passar para frente. São 2 links que eu coloquei, tanto do Spotify quanto do site, que é do Samuel Leite com o filho dele, que então tem várias histórias muito interessantes que vocês podem explorar com as crianças, que pode mandar para as crianças, e também você pode se inspirar para construir os seus próprios podcasts, pensando e se fosse isso. E aqui também é um outro podcast, o Conta Pra Mim, podcast que tem no Instagram. Ele mostra o livro, e tem vários livros que a gente conhece, de boa qualidade, que a gente gosta, e que eles fazem uma contação de histórias, eles fazem a propaganda no Instagram, e depois eles disponibilizam um link para você entrar onde tem o podcast. Pode passar? Aí tem inúmeras. Nesse Paizinho Vírgula, também tem os podcasts desses que ele mostra no Instagram. Então, são várias histórias que vocês... Tem uma gama de histórias que o professor pode se deliciar. Quem tem filho também pode mostrar, pode colocar para as crianças ouvirem e se inspirar neles. Bom, isso era um pouquinho do que a gente poderia trazer da rede, né, dessa grande da internet, que tem tantos programas. Isso era só um tantinho, né? E assim mesmo, vocês podem perceber que foi bastante extenso. Então, o que a gente quer com isso é que vocês possam trocar, é só para poder aguçar a imaginação, para poder dar uma dica para vocês de como isso tudo funciona, tá bom? Então, a gente agradece a presença de vocês, foi muito bom ter tudo isso aqui. A Giovana agora vai finalizar essa live, tá bom? Então, desde já eu agradeço, a gente vai estar respondendo as perguntas de vocês, e no que a gente puder, a gente vai estar aqui para poder ajudá-los. Obrigado, Ana. Obrigado. Pessoal, agradeço muito a participação de vocês. Lembrando que a gente está sempre à disposição, tá? Pelo telefone 2020-3847. Estamos sempre lá, pode falar com a gente. E não se esqueça de se inscrever no canal do Reflexões Pedagógicas, dar um likezinho nesse vídeo, ativar o sininho para receber o aviso de mais reflexões postadas. E é isso, pessoal. Ao longo do semestre, nós nos encontramos em mais lives por aí. Ok? Então, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Marcos e os intérpretes. Tchau, obrigada para você.